Fala, meus imbatíveis, aqui é Márcio Valdeci, que Deus te abençoe e te guarde. Para o terceiro episódio do Márcio Convida, eu trago um convidado muito especial, o engenheiro Nicolas Burgos Ribeiro. Ele é engenheiro da Prefeitura do Rio de Janeiro e professor universitário da Universidade Cândido Mendes. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando da mesma telinha e eu tenho certeza que vai ser uma imbatível experiência para vocês, com um tema bastante interessante que será Brasil, Califórnia e Singapura. O que nos separa deles? Isso, bastante interessante esse tema. Se eu fosse você, eu assistiria essa live por completa. E ela vai estar disponibilizada no IGTV, ela vai estar disponibilizada lá no canal do YouTube, e aí nós vamos transmitindo nos nossos meios de comunicações. E chame alguém, compartilhe essa live, que eu tenho certeza que vocês vão ter um momento de muito conhecimento com esse professor e amigo, que eu tenho certeza que vai ser algo agregador para a nossa vida. É uma informação que ele foi um dos professores que nos apoiaram na Semana do Empreendedorismo na Universidade Cândido Mendes. Vou chamar ele, vamos aguardar ele chegar aqui. Ele foi um dos professores que apoiaram o nosso evento aí. Para nossa vida. Bem-vindo, mestre. Vamos nessa? Sim, eu vou fazer uma apresentação aqui. Eu fiz uma apresentação da vossa pessoa e eu estou aqui querendo também agradecer a você pela forma que você nos apoiou na Semana do Empreendedorismo lá na Universidade de Mendes. Foi um dos professores que estiveram ali com a gente ali para fazer esse meio caminho com a diretoria, com toda a coordenação, juntamente com a Marlice, né? Somos gratos à equipe CJM, né? A Camila, a Joana e eu, estou aqui representando elas, pela forma de carinho que vocês nos acolheu e nos deu esse acesso, né? Porque não é só o aluno, né? Que às vezes a pessoa olha assim, né? Por que aluno, por que estagiário que não tem essa visão empreendedora, né? Não tem uma visão de inovação. Mas isso só se deu por conta de ter pessoas como você nos apoiando em nossa visão de entregar algo para a nossa comunidade, para os nossos alunos e amigos ali na universidade. Seja bem-vindo aqui no Márcio Convida, nesse terceiro episódio, que é muito interessante, que eu estou aqui também ansioso por essa live e sinta-se em casa, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Nada. E vamos lá. Sim. Boa noite, ele já fez a apresentação de quem eu sou. Fui professor dele com muita honra, gostei muito. Por essa live e sinta-se em casa, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Como dizer, então foi um prazer ter tido você como professor e faço questão de parabenizar você e a equipe de vocês que montaram aquela semana. Vocês fizeram na raça, no amor. Vocês não tinham contado com o apoio da faculdade, que ela forneceu as instalações, organizou o calendário, mas faltava verba para a gente fazer os coffee breaks, para conseguir, né, tornar acolhedor o ambiente. E ali todos nós fizemos, eu, a professora Marlice, todos os professores que participaram, eles foram únicos nesse evento. E aquele medo que vocês tiveram que a coisa não desse certo, acabou que deu totalmente certo. Que bom. Até porque eu fui o mestre de cerimônias no último dia, lembro disso até hoje. E o nosso curso foi um curso que deu certo, tanto que vocês foram brilhantes no ENAD, a nossa nota se elevou, isso é muito bom. Você também fez parte, eu lembro, eu estava lá no dia, fez aniversário agora, foi segunda-feira, não, foi terça-feira agora, fez aniversário, isto é, anteontem fez 1 ano
que eu estava com vocês lá Legal. na prova do ENAD. Bom, vamos ao foco, então. Correto. E as pessoas devem estar curiosas por que eu falo do Brasil, falo da Califórnia e falo de Singapura. Certo. Claro. Por que eu citei eles? Porque muitas pessoas costumam dizer que o Brasil falam da colonização, colocam muita responsabilidade no processo de colonização. As pessoas, não que houve falhas, sim, e só que as falhas, no lugar de serem erradicadas, elas continuaram se perpetuando. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Brasil. O Brasil ele foi um local de extrema exploração de Portugal. Eu diria que isso foi uma relação tão vil quanto uma relação de prostituição entre o rufião e a meretriz. Isto é, o Brasil ele era explorado ao máximo e expoliado ao máximo. Nós não tínhamos faculdades, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos infraestrutura. E a coisa foi aumentando. Para começar, os portugueses chegaram em 1500, mas eles só começaram a dar valor ao Brasil a partir de 1600. Temos um problema que, por exemplo, em Pernambuco, quando Maurício de Nassau tentou colonizar a parte que os holandeses estavam, que era Pernambuco, os holandeses chegaram para ele, porque Maurício de Nassau, apesar de ser de parte da família holandesa, ele era um príncipe alemão que estava a serviço dos holandeses. E os holandeses chegaram para ele e tiraram ele dali sob a alegação de que a Holanda não tinha o menor foco de tornar o Brasil uma nova potência. O que aconteceu? Os portugueses guerrearam com eles e Maurício de Nassau foi embora do Brasil, porque ele não queria fazer exploração, tanto que a relação dele com os índios era maravilhosa. Ele estava montando um jardim zoológico. Aí começa a guerra com a Holanda, os judeus, portugueses e holandeses saem do Brasil, eles vão para um determinado local, as 13 famílias judias, e mais as famílias holandesas, e da mesma forma que eles construíram uma sinagoga em Recife, eles construíram uma sinagoga num determinado lugar do mundo. Esse local foi batizado com o nome de Nova Amsterdã, que era a capital da Holanda. Por acaso, uma dessas 13 famílias judias portuguesas era minha família, os Ribeiro, tanto que colocar a foto da sinagoga, Nova Amsterdã, e a foto da sinagoga do Brasil de Recife é a mesma arquitetura, tudo igual. E o nome das famílias que construíram estão lá, entre elas a minha família, a família Ribeiro. E eu evitei falar o nome original, o nome atual de Nova Amsterdã. Para quem não sabe, o nome de Nova Amsterdã nada mais nada menos do que Nova York. Isto é, um dos principais locais dos Estados Unidos foi formado por pessoas que estavam no Brasil, que tinham um foco de tornar aquela região uma potência. E Nova York é uma potência. Isso é indiscutível. Aí os portugueses ficaram no Brasil e começaram, como eu falei, uma relação de expoliação por quê? Não deixava o país crescer. Marquês do Pombal, que foi Portugal, ele foi de 1756 a Não, ele foi até 1756 primeiro-ministro de Portugal, perdão. E
ele baixou um decreto que botasse na cadeia, desse prisão a algum brasileiro que fabricasse vela. Fabricar vela, um produto de baixíssimo valor agregado, um produto irrisório. A primeira revolução industrial se dá exatamente, perdão, foi 1767, 777, perdão, foi de 1756 a 1777 que Pombal foi ministro. Então, de 1756 a 1777, estava proibido industrializar o país. Quem tentasse fabricar vela ia preso. Imagina a vela. A primeira revolução industrial se dá em 1760, isto é, 4 anos após Pombal se tornar primeiro-ministro de Portugal. A primeira revolução industrial de 1760 começa a ver a máquina a vapor, a fabricação do aço, através de novas tecnologias da produção e a utilização do carvão, e a invenção de máquinas e ferramentas, torno mecânico, fresa, isto é, a engenharia mecânica emergindo. Em 1789 é que começa a haver uma revolta inspirada na Revolução de Independência norte-americana. Em 1789 não, ela foi combatida em 89. Começou em 1783. A Inconfidência Mineira, que foi o primeiro movimento de tentar emancipar, mas não o Brasil, emancipar o Sudeste brasileiro, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Eles transformariam o que é hoje a região Sudeste num país com capital em Ouro Preto e uma universidade de ponta em Ouro Preto. No Brasil, ele tinha, eventualmente, engenheiros civis e alguns arquitetos, só para construir casa e fazer a urbanização. Mas o Brasil não tinha nada que não fosse isto. E, eventualmente, médicos e farmacêuticos, boticas para fazerem os remédios e médicos para atender a população. Mas nós não tínhamos nada de engenharia. Nada. Só essa parte da civil. Começou em 1783 a revolta por causa do quinto. O que era o quinto? O imposto. Quinto porque era 20%. Tanto que o nome deste imposto era o quinto dos infernos. A expressão quinto dos infernos nasce deste imposto extorsivo. Lembrando que hoje pagamos imposto de renda 27,5%. Eu estou realçando isso porque mais lá na frente eu vou falar. Os Inconfidentes eles tiveram alguns erros, entre eles foram buscar apoio dos Estados Unidos. Os americanos queriam que o Brasil se emancipasse, mas eles não tinham logística. E eles não queriam entrar em confronto com a Europa. Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano, ele sucedeu a Joe Adams e George Washington. Ele era embaixador na França. Ele disse que gostaria muito, que achava importante, mas que não poderia dar este apoio, até por distância, não havia logística. Os caras contaram com uma coisa que seria inviável. Correto. Em 1789, quando ocorre a repressão da Inconfidência Mineira, onde todos são presos e culmina com a morte de Tiradentes e os demais líderes são degradados do Brasil, Cláudio Manuel da Costa se suicida, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto vão para Moçambique. Para você ter uma noção, neste ano, Portugal extorquiu do Brasil 1.800 quilos de ouro. Se você pesquisar ver o quanto dá o quilo do ouro, você vai ver quanto saiu de divisa do país. E tudo extremamente sobretaxado. Produto brasileiro vendido em Portugal era sobretaxado para que não comprassem.
mas foi o primeiro projeto de país. A independência do Brasil, ela foi, que todo mundo acha lindo, que foi conquistada sem sangue. Foi um conquistado sem sangue, mas que custaram 2 caravelas de ouro para os ingleses. Foi um suborno aos ingleses para os ingleses tirarem Portugal do Brasil. Por quê? Como assim? Que poder os ingleses tinham de tirar Portugal do Brasil? Os ingleses tiraram Portugal do Brasil por um simples motivo. É uma coisa que o próprio carioca se esquece até, mas vamos lá. Quando Napoleão começou a invadir, tentar conquistar a Europa inteira, a família real fugiu para o Brasil, com o apoio dos ingleses. Dentre eles o almirante Cochrane e o almirante Grenfell. Então, a Marinha brasileira foi formada pelos ingleses. Por isso que a gente usa termos na Marinha que são totalmente ingleses. Boy, safo. Safo não existe na língua portuguesa. Safo vem da palavra safe, no inglês, que é um termo de marinha e virou termo entre os militares. Quando a coisa está correta, tá tudo correto, tá safo. Não é tá safo, tá safe. Não é safo de safado, tá safo de safe. To safe. Mas voltando. Então, os ingleses saem do Brasil e levam a família real. E o Brasil se torna independente. Mas com suborno aos ingleses. Não houve um projeto de país como houve um projeto de país nos Estados Unidos. Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, e o próprio Thomas Jefferson, eles idealizaram um país. Eles viram como funcionavam as coisas lá e fizeram um projeto. Sim. Benjamin Franklin foi... Tanto que a guerra americana começa com o imposto do selo e o imposto do chá. Benjamin Franklin, ele era, inclusive, o diretor do Correio norte-americano. Então, os caras criaram, eles começaram a ver, vamos criar uma Constituição, já havia uma Constituição, já havia um projeto, criar universidades. Então, eu agora não... Foi uma falha minha, eu deixo eu tentar aqui ver no sistema, para mim. Quando que nasce Harvard, que é uma das primeiras universidades americanas? Já digo, 1 minuto só. Não, sim. O interessante disso tudo que você está falando, isso são fatos, né? Isso não é uma questão utópica de ideologia. Isso tudo que você está falando é fato, né? Concretizado, que aconteceu. Harvard é de 1636, isto é, os Estados Unidos, já antes de ter a independência, já tinham universidades. Caramba. O Brasil não. Aí você vê a diferença, né? De porque hoje um país ele está à frente do outro e porque um está muito atrás do outros países que hoje são primeiro mundo, né? Sim, isto é, o americano só fez a independência quando ele já tinha até uma infraestrutura. É uma independência popular e de intelectuais, da burguesia norte-americana. Aqui não. O imperador chegou para o filho, olha, proclama a independência do Brasil, põe a coroa na tua cabeça e vou embora. O MIT de 1861, que é um polo de tecnologia. E outra coisa que é importante saber, que já tudo foi se ordenando. O Brasil sem nenhuma ordenação. Aí, Dom Pedro tinha um projeto, mas Dom Pedro tinha projetos. Um dos projetos de Dom Pedro era fazer a abolição da escravatura, porque ele era contra, ele gostava. Podem falar o que quiser da realeza, mas não havia racismo dos membros da corte. Eles não eram racistas. Dom Pedro abraçava, isso está no livro do Laurentino Gomes, inclusive, que ele dizia, meu sangue é tão vermelho quanto o de vocês, me abracem, isso para mim é uma honra, eu ser querido. E Dom Pedro sabia
porque ele era um homem culto, ele foi orientado por José Bonifácio, que era um homem de línguas, era um homem do iluminismo, tinha educação na França. José Bonifácio, para quem não sabe, além disto, estudava mineralogia. José Bonifácio é um dos precursores, para quem não sabe, da descoberta do lítio, que é uma das substâncias químicas mais importantes hoje. O lítio faz a bateria dos computadores, o lítio é o elemento químico que cuida das pessoas com transtorno da bipolaridade. Foi José Bonifácio, um dos estudiosos do lítio. Então, José Bonifácio deu uma bagagem para Dom Pedro muito iluminista, e eles sabiam que quando abolisse a escravatura, aconteceria o que aconteceu no Brasil. Então, qual era o planejamento? Quando a gente abolir a escravatura, os escravos serão depostos pelos senhores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos importar imigrantes europeus para trabalhar no campo e vamos industrializar o Brasil. Vamos criar escolas técnicas, que a gente vai ver mais adiante, e eles trabalharão na indústria. Por sinal, outro fato que ninguém sabe, o primeiro presidente do Banco do Brasil foi um negro, foi um ex-escravo, que não tinha banco. Quando o Dom João VI chegou, era uma escassez tão grande de logística, de tudo, que ele falou, peraí, vamos criar um banco. Ele ficou pasmo, peraí, o Brasil é isto aqui? Coisa horrível. Ele descobriu o quanto Pombal foi um criminoso com o Brasil. Aí ele monta um jardim botânico, ele monta um jardim zoológico, ele monta o Banco do Brasil, ele começa a trazer coisas. Bom, mas Dom Pedro passou a maior parte do tempo guerreando com movimentos separatistas, porque nenhum movimento no Brasil algum dia visou a independência do país inteiro, visava a independência das regiões. Então, ele teve problemas sérios de separação, o tempo todo guerreando, as pessoas tentando tirar ele, e ele com apoio da maçonaria. Diga-se de passagem, quem fez a independência dos Estados Unidos foi a maçonaria. Franklin, Jefferson, Washington, John Adams eram maçons. E cada um com a sua religião. Bom, voltando. Então, Dom Pedro passou mais tempo guerreando. O Uruguai se emancipa do Brasil, que na época o Uruguai chamava Cisplatina, porque o Uruguai era um ping-pong. A Cisplatina era um ping-pong, uma hora ela era portuguesa, outra hora ela era espanhola. Outra hora portuguesa, outra hora espanhola. Aí, um belo dia, ela quis se separar do Brasil. E outros fatos mais. Dentre eles, o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que era um anarquista que queria vir causar conflito no Brasil. Então, acabou que o projeto não pôde dar. Culminou com o irmão dele golpeando a filha, porque ele deu Portugal para a filha reinar, mas ela não tinha maioridade. Aí, quando ele pegou, o irmão dele se apossou, ele foi embora do Brasil e cai tudo de novo. Dom Pedro II não tinha maioridade, era um infante, ainda era uma criança. José Bonifácio cria ele e ia preparar Dom Pedro II para dar tudo certo, mas o Brasil continuando com crises, aí depois fazem de tudo para destruir o poder de José Bonifácio, por vaidade. Nós tivemos a trina provisória, que era composta por 3 pessoas, e a trina permanente. Um dos membros era o pai do Duque de Caxias, Francisco Lima e Silva, ou também Chico Regência. E o tempo todo nesses conflitos. Dom Pedro II, ele quis industrializar o Brasil, ele só errou por não ter pensado em escolas técnicas antes. E as primeiras escolas técnicas só vêm depois da República. E vamos lá. O tempo todo com conflitos armados, guerras, farroupilha, balaiada, sabinada, praieira, cabanagem, todas elas só causando conflitos. Ele passava mais tempo tendo que administrar conflitos do que tentar criar as coisas.
Dom Pedro II trouxe o primeiro telefone para o Brasil, então ele estava atento, ele foi aos Estados Unidos. Eu teria que levar mais meia hora falando de Dom Pedro II, que não vale a pena, mas quando ele faz a abolição da escravatura, começa a vontade de fazer uma república. Por quê? Ele contraria os estados nordestinos. Ele dá prejuízo aos senhores de engenho de açúcar do Nordeste. Então, projeto, os caras não queriam saber do Brasil, eles queriam retomar o poder deles. E eles tiram Dom Pedro para isto. O Brasil já tinha algumas universidades? Já. Para não dizer, o Brasil tinha escola técnica? Já tinha. Só que a escola técnica só era para carpintaria, marcenaria, tudo ligado a civil. O Brasil não estava industrializado. Não tinham feito um projeto de industrialização do Brasil. Correto. Escolas eram poucas. Nós já tínhamos a Politécnica e em 1792, mas só engenharia civil e arquitetura. Nós tínhamos a USP em 1893, que é 5 anos depois da proclamação da República, mas só civil e arquitetura, urbanismo. O ensino técnico industrial, ele chega em 1906, aí ele se amplia um pouco, mas é basicamente aquilo que eu falei, só construção civil. Nós não tínhamos indústrias. E lembrando que a GE, General Electric, olha só como o Brasil podia ter despontado. Ela só vem em 1892, isto é, a eletricidade ela só começa a tomar ponta na indústria em 1892. Então dava tempo do Brasil conseguir acompanhar. A primeira escola de engenharia elétrica no Brasil, quando a eletricidade já estava despontando, é em 1913, em Itajubá. Isto é, nem a Politécnica do Rio, que o Rio era capital, que eu esqueci até de falar, o carioca se esquece que o Rio foi capital da Europa. O Rio tem um status que nenhum local da América tem. O Rio foi a capital de Portugal. Porque Dom João VI estava administrando Portugal pelo Brasil. Mas voltando. Então, continua um processo viciado, cheio de vícios, de erros, e nada. As pessoas estão tomando, cria-se Tribunal de Contas, cria-se os tribunais, mas só lei. Mas industrialização, não. A parte sociológica, não. Então nós tivemos, se houvesse o processo industrial, as escolas técnicas, todos os escravos libertos teriam sido treinados, tudo, e não teríamos o processo que nós tivemos de favelização, de nada disso. Então, continuando. Então, o processo é todo errado. Tudo começa. Obrigado, Cláudia, Renata, pelo carinho de estar entrando aqui. A todos que eu não dei boa tarde, não falei o meu muito obrigado. O Anselmo está perguntando por que o sistema deu certo nos Estados Unidos e não no Brasil. Primeiro, os caras estavam cansados de ir para a Europa, para a Inglaterra, para estudar o direito e as coisas lá. Então eles falaram, peraí, vamos fazer uma universidade aqui. O americano não usa. Os ingleses que foram para os Estados Unidos, eles não foram com o intuito de levar riquezas para a Inglaterra, eles foram assim. Eles não queriam viver sob as ordens do rei da Inglaterra. Eles queriam construir uma república mesmo. Então, eles eram colônia, mas quando eles viram, opa, a gente já tem infraestrutura, nós já temos força, nós já temos asa, eles partiram para o processo de separação da terra. Então, eles já eram intelectualizados, eles já tinham uma burguesia muito boa. Porque quem move é a burguesia. Porque a burguesia ela tem o pensamento, a burguesia ela tem o capital intelectual e a burguesia que vai gerar o emprego. Correto, verdade.
É ela que gera os empregos. As pessoas no Brasil, por exemplo, têm a cultura da raiva do empresário. Não, quem gera emprego é o empresário. Se o empresário não gerar um emprego, como é que alguém vai ter emprego? Como é que as pessoas pobres vão ter emprego e melhorar a vida? Porque ela começa tendo emprego, mas ela pode se programar para o filho dela não ter a vida de proletário, ter a vida, ascender a burguesia. Eu dou o exemplo da minha família. O meu avô não era pobre, o meu pai virou médico. E meu avô vendia tripa. Mas voltando, então, o sistema, ele começa a criar uma república, mas deixa a república deixa a vida me levar. E depois alguns foram tendo ideias. Então, por exemplo, Washington Luiz fala, governar é abrir estradas. E esse sistema se perdura. Então, voltando, indústria no Brasil começa com Eberle, Abramo Eberle, que hoje, a Eberle hoje faliu, ela pertence à fábrica mundial. E o Gerdau, que era uma fábrica de pregos, que depois virou a grande siderúrgica. Mas a Gerdau só se torna siderúrgica depois que ela vê Vargas inaugurando a CSN. Antes ela se limitava a produzir pregos. A Tramontina, em 1911, é que, para você ver, enquanto a Revolução Industrial, em 1760, já fabricava, já tinha máquinas ferramentais fabricando produtos, a Tramontina só chega em 1911, 150 anos depois da primeira Revolução Industrial, que é uma das primeiras indústrias do Brasil. A Gerdau fabricando pregos, depois é que ela avança para o ramo da siderurgia, da metalurgia, em 1946, 5 anos depois da CSN. Então, o que aconteceu? A República herdou os vícios de Portugal. A República, o poder governamental no Brasil vira tipo Portugal e o povo é a colônia. Nós temos que pagar impostos. O brasileiro trabalha para pagar impostos. E então é todo um atraso. Aí o Juscelino quer trazer a indústria automobilística para o Brasil. Mas não tinha estrada. Foi um transtorno, porque não havia logística para escoar a produção. O que mais que é importante falar? Então, como eu falei... Até hoje, esse sentimento de não ter uma estrutura... hoje está falando muito da questão sustentável, né? De você ter aquele recurso e você fazer uma exploração de uma forma sustentável, que não venha agredir ao meio ambiente. E aí eu trago esse mesmo sentimento à população brasileira, ao brasileiro, né? Então, assim, nós sempre fomos acostumados as pessoas não ter esse sentimento de sustentabilidade, não pensar no todo, né? A gente sempre tem pessoas querendo explorar o brasileiro, explorar os recursos brasileiros, e não pensando, na verdade, acho que enquanto nós estivermos com esse pensamento, como você falou, que isso não vem de agora, isso vem já perdurando há muito tempo, né? Antes de Brasil ser Brasil. E aí, hoje, se as pessoas não... Aquela questão, né, de ir com a mentalidade que a maioria estão indo, né? Ir atrás da manada, tipo assim, as pessoas estão fazendo isso, eu vou fazer isso. Não, nós precisamos ter esse despertamento que, se a gente quiser que os nossos netos, que as gerações futuras venham ter um país de qualidade, venham ter uma estrutura de qualidade, nós que estamos vivendo nessa geração, nós temos que fazer uma implementação que eu acho que não é só uma questão ideológica, mas também que tem que ser na prática. Tem que ser na prática, porque esse sistema ele não vai ser mudado, ele não vai ser aquela questão que as pessoas sempre falam, né? Nós vamos querer deixar filhos melhores para o mundo ou um mundo melhor para os nossos filhos? Sobre essa questão. Então, vamos voltar. Aí vem a Petrobras. Olha só, Monteiro Lobato ele já pensava no petróleo. Sim. Mas ele foi reprimido, ele foi
Isto é, não deixaram, quando uma pessoa pensou em cavar um poço para procurar petróleo, não deixaram. Agora criou uma companhia governamental. Correto. Isso o Estado tem que ter. O Brasil teve um grande salto com Vargas. Aí sim a escola de engenharia começa a crescer. Nós começamos a ter grandes crescimentos, mas o Brasil cresceu muito. Por quê? Porque a Europa esteve em guerra. Mas se ele tivesse 30 anos antes, ou em algumas coisas 100 anos antes em outras, o Brasil seria tão potência quanto os Estados Unidos ou mais. Talvez a China não existisse, no sentido de se ter virado a potência industrial que foi, porque seria mais barato fazer no Brasil do que na China. Correto. Pela logística de distância. Então, voltando. Então, na era Vargas, que foi a época que mais industrializou, mas ainda assim muito foi do governo, nós tivemos já um hospital do câncer, para quem não sabe, que foi o melhor hospital do câncer da América, no mínimo, porque o americano vinha se tratar no Brasil. Mas voltando, nós começamos a ter escola de engenharia, elas despontaram. A escola de engenharia de mineração de Ouro Preto já foi uma das melhores do mundo. Mas o que acontecia sempre? Tributação alta. O empreendedorismo é como se fosse crime no Brasil. O empreendedorismo é crime. E uma coisa que é proibida na economia americana, por exemplo, é o dumping. Se você fizer o dumping, você é punido. No Brasil, não. Então, eu dou como exemplo o Gurgel. O Gurgel foi um fabricante de carro que ele fez um projeto maravilhoso no qual a pessoa comprava o carro e tinha ações da empresa. Ganhava as ações da empresa. E o governo deu uma liberdade... O governo deu isenção de IPI. Aí chega indústrias que não precisavam de IPI. Fiat, Ford, Volkswagen... pedir redução de IPI. Aí quebrou o Gurgel. Quem poderia ter dado isenção de impostos para ele, impostos estaduais, não deu. Eu não vou falar o nome do local e do político, porque senão vão dizer que eu estou fazendo campanha contra um político que hoje está em voga. Mas ele foi uma pessoa que ajudou a prejudicar o desenvolvimento da Gurgel. Então, todos esses anos passaram e o Brasil não industrializou. Por quê? Por quê? Por causa de alta tributação, alta burocracia. Leva meses para se abrir uma indústria no Brasil. E tem um monte de exigências que talvez 20% do capital para construir uma empresa seja só para atender a burocracia. É muita coisa. O Brasil é acostumado a bom, bonito e barato, por exemplo. Eu já escutei de empresas brasileiras por que elas não têm ISO 9000. Elas explicam que ISO 9000 é só para a Europa, isto é, e o brasileiro aceita. O brasileiro prefere pagar bom, bonito e barato. O brasileiro tem uma tolerância à falta de qualidade desde que seja barato. Então, é outra questão que nós temos de tolerância à baixa qualidade. Sendo barato. O brasileiro é uma questão social que vem desde a época do Império, que é quanto custa. Em nenhum momento se valoriza o quanto vale. Isso é verdade. Tem uma frase do Anselmo, que o Anselmo é um engenheiro da Audi, que fez projeto final na Alemanha. É um cara que é uma potência e está aqui assistindo. Ele fez até uma pergunta aqui muito interessante, que eu até fixei aí, ó. Você está vendo? Olhando a pergunta, pode ler você então. Você é o facilitador da live. Olha só que é interessante. Obrigado. O Brasil perdeu a oportunidade de se tornar uma potência durante o período imperial. Por quais motivos perdemos esta oportunidade após a Segunda Guerra Mundial? Bom, eu acho que já respondi parte dela, foi porque havia uma questão, o Estado estava mais preocupado em assistencialismo do que ninguém conseguia entender
causa e consequência. Se você industrializasse o país, você criasse infraestrutura, você criasse logística, como consequência, problemas sociais seriam erradicados. O problema é que no Brasil não se enxerga que a tecnologia, a tecnologia é tida como inimigo. É aquele triste pensamento marxista que fala que a Revolução Industrial foi ruim para o mundo. Não, não foi ruim para o mundo. Muito pelo contrário, a longevidade humana aumentou até graças à Revolução Industrial. A qualidade de vida melhorou graças à Revolução Industrial. Existem locais, por exemplo, eu vou citar daqui a pouco, nós vamos falar da Califórnia. Então já estou encerrando o Brasil com dessa questão. Empreendedorismo é crime, as pessoas não querem ser empreendedoras, o excesso do assistencialismo, as pessoas acham que o Estado tem que dar subsídios a ela, e nós tivemos problemas sérios de subsídios do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi criado, um dos motivos era para subsidiar, o BNDES para subsidiar, mas da maneira que são as condições de subsídios deles, é mais fácil subsidiar grandes empresas que já estão do que novas. Sim, sim, verdade. Ele é bom para subsidiar pequenas empresas. Mas para grandes empresas, você se tornar de pequena para grande. E apesar de termos um banco com BNDES, temos esse problema. E eu vou citar uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu vou citar um fato recente, que é o do Diogo Vilela, que todo mundo falou, coitado, ele teve que vender um carro para bancar a produção artística dele. Nada contra o Diogo Vilela. Eu tenho parentes que estudaram com o irmão dele, inclusive, no Colégio de Marista São José. Mas voltando, que ele teve que vender o carro. Francis Ford Coppola, grande cineasta americano, e de uma família de artistas. A irmã dele é atriz, a filha dele é cineasta e atriz, o sobrinho dele, o Nicolas Cage, é ator. Coppola, quando quis produzir Apocalipse Now, ele não pediu dinheiro ao governo, não pediu subsídio governamental. Francis Ford Coppola pegou, vendeu, hipotecou todas as propriedades dele, salvo a vinícola que ele possui. Por acaso, na Califórnia, ele possui uma vinícola em Sonoma, não é em Napa Valley, não, em Sonoma. Foi o único bem que ele não hipotecou, foi a vinícola. Porque se ele perdesse tudo, ele não se incomodava. A vinícola ele se incomodava, mas para produzir o filme Apocalipse Now. E ele recuperou todo o dinheiro. Então é um problema do Brasil. O empreendedorismo é complicado, burocracia. Nós trazemos defeitos desde a colônia e que não erradicamos. O pensamento governamental ainda, por mais que sejamos uma república, ainda é o mesmo do Brasil colônia. Agora vamos para a Califórnia. Melhor, vou deixar a Califórnia para depois. Vamos botar Singapura, porque Singapura é muito rápido. Meu amigo, antes, o Anselmo também fez aqui um comentário falando assim, ó, somos de uma geração que tivemos a disciplina moral e cívica e a OSPB. Sem essas disciplinas, o brasileiro não carece de noção de nação, soberania e as questões de geopolítica. Muito interessante esse comentário. Sim, o Anselmo, como eu falei, ele já viveu na Alemanha, ele conhece a Alemanha com bastante conhecimento de causa. Ele, como eu falei, ele foi engenheiro da BMW, hoje ele é da Audi, mestrado no IME. Ele tem essa noção porque ele é meu colega de escola de engenharia. E nós tivemos muito este tipo de coisa na escola de engenharia. Nós somos a geração que ainda estudou na escola de engenharia estudos de problemas brasileiros. Então nós temos muito esta reflexão. Nós temos um professor excelente que ele mostrava a questão do sistema e as diferenças. E nós vimos essa questão de industrialização e essa questão de Brasil Colônia, a gente estudava isso. Então ele já mostrava para a gente, desde a época de escola de engenharia, a gente estudou, a gente fez 1 ano de estudos de problemas brasileiros.
onde ele trouxe para a gente, desde o Brasil Colônia até a época dos tempos que eram atuais daquela época. Isso falta sim. Eu vejo que a minha turma de engenharia, eu venho da mecânica, mas o pessoal da elétrica também, como teve o mesmo tipo de estudo, a gente tem o tempo todo a reflexão de coisas que a gente tem de problemas. A gente somos conhecedores de indústria, vivemos na indústria, todos nós, todos eu e esses meus colegas, então a gente sabe tudo o que acontece, tudo que se passou. E nós vemos os problemas. Falta realmente isto. Ter valores de nação é uma coisa importante? É. A gente vê o americano. É. O americano tem muito disto. Ele se lembra todos os dias de como ele se tornou um país, de colônia até país. Ele é lembrado disso o tempo todo. É. Benjamin Franklin é um capítulo. A biografia de Benjamin Franklin é um capítulo de história nos Estados Unidos. Thomas Jefferson é um capítulo à parte. George Washington é um capítulo à parte. Só a vida desses caras são capítulos de livros de história. Para o americano se lembrar que foi uma construção de 200 anos até se formar uma república. Quando se formaram uma república, eles já tinham um país formado. Eles já nasceram um país formado. Porque isto é um parto. É um trabalho de parto mesmo, é uma gestação. A gestação americana por 200 anos. O Brasil não teve gestação. Um belo dia nasceu e pronto. Esta é a questão. Então, vamos falar rapidamente de Singapura. Singapura, ela pertencia à Malásia, ela era um país à parte, depois ela foi anexada pela Malásia. E em 1975, ela era um favelão que se emancipou da Malásia. O responsável por isto, que foi primeiro-ministro por 30 anos, pode até morrer. Eu não lembro o nome dele, mas pelos 30 anos que ele foi o primeiro-ministro, para começar, Singapura é um local de zero corrupção. É o único país do mundo que tem zero de corrupção. Porque o mundo inteiro é corrupto, salvo Singapura. O problema, aí você vai dizer, o problema do Brasil é corrupção? Vou te dizer, não, o problema do Brasil não é corrupção. O problema do Brasil é impunidade. O Japão é mais corrupto do que o Brasil. Agora, quando resolvem prender político, acham que é uma questão política. Então, vamos sair desse assunto. Vamos voltar aqui para Singapura. Então, ele teve um processo que ele contou com a ajuda de alguns sociólogos. Então, ele unificou Singapura. Você tem 3 etnias diferentes: chinesa, a hindu e a sânscrita, que é daqueles povos tipo Tailândia, Malásia, Indonésia. A parte hindu, que vem proveniente da Índia, a parte chinesa. E ele disse, o inglês é a língua oficial do país e pronto. E obriga todo mundo a estudar inglês e uma língua da etnia diferente, pelo menos uma língua da etnia diferente. Então, se ele é hindu, ele vai ter que escolher entre o arábico. Ele vai ter que escolher entre o hindu e o arábico. Se ele é hindu, ele vai ter que escolher entre o chinês e o arábico. Se ele é arábico, ele vai ter que escolher entre o chinês e o hindu. Voltando. Então, ele chamou os americanos, olha só, venham para cá. Zero imposto. Ele disse, não vamos tributar. Agora, vocês têm que trazer, em troca, escolas e as indústrias. Então, Singapura, em 30 anos, estava industrializada. Quem pagava imposto era o povo, imposto de renda, mas tinha empregos. Singapura é o 4º país mais rico do mundo. Quando diz 4º país mais rico do mundo, não é a quantidade de dinheiro que ele tem só. A linha de pobreza dele é acima da média da linha de pobreza de todo o resto do planeta. Ele só perde para Hong Kong não. Só perde para o Catar e para Luxemburgo, que é um país desse tamanho também,
E Singapura já tem uma universidade entre as 100 melhores do mundo. Dependendo do tipo de ranking, ela tem entre as 10 melhores. Tem 3 rankings. Numa, ela está entre as 10 melhores, no outra, ela está entre as 20 melhores, no outra, ela está entre as 100 melhores. No pior ranking dela, ela é a 80ª. O Brasil hoje não tem mais nenhuma universidade entre as melhores do mundo. O Brasil já teve a escola de engenharia química, o da FRJ, entre as melhores do mundo. O IME e o ITA. O IME era a 6ª melhor escola de engenharia do mundo, o ITA a 4ª. Mas depois, com o fim do governo militar, todo mundo quis desqualificar o que foi feito no governo militar, então fizeram de tudo para minar o IME e o ITA. Hoje o IME e o ITA são escolas sem a representação merecida. Voltando. Então, Singapura, por ter dado isenção de impostos para que criasse empregos, não, vai ter imposto de renda. Mas as indústrias não precisam pagar, tragam tecnologia, tragam cursos. Então, a educação foi de ponta. A indústria não pagava, só pagava se exportasse. Se exportasse, ia ter que pagar. Então, a tributação era muito baixa. E por 15 anos, não pagava o imposto. Então, o que acontecia? Singapura se tornou o ponto de exportação do produto americano para o resto da Ásia. Era muito mais barato para o americano produzir em Singapura e vender para o Oriente do que sair dos Estados Unidos e... Sim. Então, Singapura foi isso. Agora vamos para a Califórnia. A Califórnia era um território espanhol. Era um reino à parte. Tinha o vice-reino de Nova Espanha, que é o México. Havia o vice-reino da Califórnia, que englobava o Colorado, o Arizona, o Texas, o Utah e o Wyoming. E o Novo México. Bom, depois foi todo quebrado pelos mexicanos, e a Califórnia, que é hoje o que ela é só aquela faixa estreita a oeste dela. Os espanhóis, quando vendo todo o conflito de guerras, ele resolveu ir embora da América. Ele vende a Flórida para os americanos e entrega a Califórnia para os mexicanos. Isto é 1821. Em 1821, não é conta de mentiroso não, porque 21 é 3 vezes 7, vai parecer até conta de mentiroso, mas não é. Em 1821, a Califórnia tinha apenas 21 escolas. E todas as 21 escolas eram 2 jesuítas. Isto é, o governo mexicano, de 1821, deixa eu conferir aqui rapidamente, por favor, o ano que os americanos incorporaram a Califórnia. Eles entraram em guerra com o México e... (12) 1841. Em 1841, os americanos tomam a Califórnia do México. Por quê? Primeiro, uma parte da população já estava insatisfeita mesmo. Segundo, porque os russos montaram um assentamento na época que o presidente dos Estados Unidos era James Monroe. E eles estavam querendo colonizar a Califórnia. Viram que o México estava negligenciando, aproveitaram. Eles saíram do Alasca e foram até para a Califórnia. E, como vos dizer, é a prova até de que o mundo não é... A Terra não é plana como a teoria da conspiração fala. A Terra não é plana.
A prova é de que os russos chegaram na Califórnia sem passar pelo Oceano Índico e Atlântico. Eles saíram da região de Vladivostok e chegaram na Califórnia. Então o presidente Monroe falou: ô México, tu vai deixar isso acontecer? Aí quando ele viu que os americanos vão invadir, senão os caras daqui a pouco vão querer tomar os Estados Unidos. E o que acontece? Quando eles tomam, tudo muda. O americano tratou, ele fez com a Califórnia, exatamente como ele fez com a colonização dos Estados Unidos. As pessoas iam para lá, elas não pagaram impostos, mas em contrapartida, elas não poderiam sair de lá e negociar para fora. Era tudo lá dentro, para fazer gerar, para poder crescer ela. Não podia fazer, abrir uma sucursal. Vamos supor, o cara tinha que abrir a matriz da empresa dele na Califórnia. Não era para ele abrir uma sucursal e a sucursal mandar dinheiro para a matriz. Não. Ele teria que pagar imposto. E todos os impostos eram convertidos para a Califórnia. Os primeiros anos, a tributação não foi dada aos Estados Unidos. Não havia tributação para a União Americana. Para ter uma noção, os Estados Unidos têm 50 estados. A Califórnia foi o 31º. Isto é, muito antes de alguns estados que falavam língua inglesa, não aderiram à União Americana, porque os Estados Unidos começam com 13 colônias, depois ele vai ampliando. Entendi. Mas isso é uma outra história. Então a Califórnia começa a crescer. Não era só para tirar ouro. Eles começaram a ver, opa, peraí, aqui tem vinho. Pena que eu não peguei, não vou perder tempo, senão eu teria trazido a minha caixinha de uva passa, que eu como. Tinha cultivo de uva. Os caras tornaram aquilo melhor ainda. Os caras levaram a Revolução Industrial para a Califórnia. Então, por exemplo, eles tinham um altíssimo cultivo agrícola de uva. Na Califórnia nasce a Sun-Maid, aquela caixinha vermelhinha com uma mexicana típica, um cesto de uvas. Californian Raisins, que é a uva passa. Aquilo ali é uma das maiores indústrias. Se você entrar no site da Sun-Maid, você vai ver a potência que ela é. Então os caras souberam. Peraí, isso aqui, terreno é bom para uva? Vamos cultivar uva, vamos industrializar, fazer uva passa. E assim foram. Havia um italiano em Nova York, P.A. Giannini, que ele queria abrir um banco em Nova York. Falaram, vai para a Califórnia. Aí eles montam um banco na Califórnia. A Califórnia não tinha banco. Em 1871, 30 anos depois, já nascia a Universidade da Califórnia. Então, para quem só tinha 21 escolas e não tinha nenhuma faculdade, de repente, o número de escolas na Califórnia aumenta drasticamente, barbaramente. Drasticamente não, porque não é drástico, é maravilhoso. E uma universidade começa a ser criada, em 1871. Em 1891, nascem duas universidades. A Caltech. Olha o que o Brasil perdeu. A Caltech nasce em 1891, basicamente na mesma época que começa a parte da eletrônica, da eletricidade, junto com a GE. Nos laboratórios da Caltech, o físico químico Millikan descobre o princípio dos raios catódicos. Aí você vai perguntar, por que você está falando dos raios catódicos? Na Caltech, isto é, em pouquíssimo tempo, olha só, se o Brasil tivesse uma escola de engenharia elétrica, porque o Brasil tem capacidade. Ironicamente, quem desenvolveu a engenharia elétrica no Brasil foram os militares. O pai da telecomunicação no Brasil é o Marechal Rondon.
Os primeiros passos da telecomunicação no Brasil nascem nas Forças Armadas, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Não nasceu na iniciativa privada como nasceu com Tesla e com, me esqueci, o dono da General Electric. Olha quanta coisa o Brasil perde por não se industrializar, não ter uma faculdade, não criar um ensino superior de tecnologia. Para quem não sabe, os princípios dos raios catódicos foram os que geraram um invento chamado televisão. Aquela televisão de tubo, aqueles tubos eram por causa dos raios catódicos. Para a televisão ser formada, ela era formada por raios catódicos. Então nasce na Caltech um dos maiores inventos da história da humanidade, que é a televisão. Em 10 anos, início do século XX, já começa, 10 anos depois nasce, vem o princípio dos católicos, que é a Caltech foi a universidade que Einstein lecionou. Ele primeiro foi para Princeton, aí ele queria ir para um local de clima mais ameno, ele sai do frio louco de Princeton e vai para o clima ameno da Califórnia. E, ao mesmo tempo, nasce mais ao norte, porque a Caltech está em Pasadena, que pertence a Los Angeles, mais ao sul, além da Universidade da Califórnia, que tinha em Los Angeles, em San Diego, tinha em Oakland, só que em Oakland se chama Berkeley. Nasce também, no mesmo ano que nasce a Caltech, nasce Stanford. Bom, Stanford, em menos de 50 anos, na década de 40, Stanford já era uma das universidades de referência dos Estados Unidos. Com 40 anos, Stanford, com apenas 40 anos, 50 anos, perdão, década de 40, com apenas 50 anos, Stanford atinge o status de Harvard, que é de 1636. Com apenas 50 anos. A Califórnia, devido à maneira como o americano fez o processo de colonização e incorporação à União Americana, porque os 50 estados norte-americanos eles estão por vontade própria. É um documento assinado entre eles. Sim, sim. A Califórnia, ela começa a crescer mais rápido do que os Estados Unidos inteiro. Aí surge a indústria do cinema. Cinema é o quê? O que você precisa para ter cinema? Qual é o principal insumo do cinema? Senão o cinema não existe. Sem ser o ator. Qual é o principal insumo do cinema? Tecnologia. Sim, sim. E ali estava a tecnologia toda a favor. A indústria do cinema vai para ali porque, primeiro, as condições climáticas eram muito boas. O inverno de Los Angeles é 8 graus, é inverno de Curitiba. Você tem sol o ano inteiro. Você não tem neve. Então, para fazer filme é maravilhoso. Segunda coisa, a tecnologia estava toda ali. Como eu falei, princípio dos raios catódicos. Nasce a televisão, nasce o cinema. Sim. Olha quanta coisa. Enquanto o PIB dela cresce. Vamos lá, o crescimento dela foi tão grande que vamos pensar nos Jogos Olímpicos. O que isso tem a ver? Olha só. Porra, Jogos Olímpicos, a gente está falando de tecnologia, evolução social, tecnologia e desenvolvimento social. Vamos lá. As Olimpíadas são feitas... Quando a Olimpíada, você se lembra que ela é feita num país ou numa cidade?
É no país, né? Não, na Em várias cidade. cidades. Sim. Vamos supor, os Jogos Olímpicos de 2016 foram no Brasil ou no Rio de Janeiro? Ah, sim, sim, sim. Sim, estado, sim, correto. Primeira cidade fora da Europa a sediar os Jogos Olímpicos, qual foi? Los Angeles. Aham. Isto é, em 100 anos, em menos de 100 anos, Los Angeles já estava apta com logística, tudo pronto para fazer Jogos Olímpicos. E foram os E, melhores Jogos Olímpicos. Pode contar. você com certeza deve falar ainda, mas já estou adiantando sobre essa questão do Vale do Silício, né? Que fica Eu na vou chegar região da lá. Califórnia. Você vai Sim. chegar. Isso que essa estrutura de logística, de tecnologia, como você vê, que não é uma questão, que não foi uma questão de ter um tempo de descoberta do local, igual o Brasil, né? Mais de 500 anos. Então, não é a questão em si do tempo que foi descoberto, né? Mas é o que nós fazemos com o tempo, né? Então, assim, tudo aquilo que você está falando, hoje eu entendo que o Brasil, pela, pela faixa, até da faixa territorial que ele tem, toda essa estrutura que ainda não é, que não é ainda aquela questão sustentável que a gente estava falando, né? Que não é produzido, não tem uma produção sustentável, né? Que dê esses benefícios tanto para as empresas, tanto para os funcionários, para os empregados. E a Califórnia está aí. É um exemplo que dá para fazer, que dá para acontecer. É uma questão que até eu ouvi de um professor que, gente, não existe que deu ruim. Se os Estados Unidos chegar no bairro que tem nenhum tipo de estrutura, eles vão chegar ali e vão colocar aquele lugar ali como primeiro mundo. Então, Exatamente. é a questão da colonização que a pessoa ela tem que entender e pensar fora da caixa. O brasileiro tem que pensar que ele pode sim, que ele consegue. Então, assim, é muita questão de você ficar dependendo do governo, é muita questão de ficar. Assim, eu sei que a Bolsa Família, para algumas pessoas que não têm condição nenhuma, que Não, Bolsa tem Família brasileira. não existe bolsas tipo Bolsa Família. Mas, Sim, então, vou até citar Ronald Reagan, que foi para mim, um grande presidente dos Estados Unidos, mas isso é outra história. Ele foi governador sim, da Califórnia de 1967 a 1975. Ronald Reagan, ele foi o cara que mais baixou impostos. Olha a diferença, ele baixava impostos para que criasse mais indústrias, para que gerasse empregos, para que mais americano consumisse e mais americano pagasse imposto de renda. O problema é que aqui a causa do governo é acumular receita de impostos. Ele não entende que a consequência das pessoas estarem faturando, é consequência das pessoas estarem tendo empregos, é consequência das pessoas. Cria-se impostos que fica difícil contratar, fica difícil empregar. Então, voltando rapidamente para Los Angeles, depois eu falei do Reagan, me lembrei até da questão da informática, que eu esqueci de falar no Brasil, porque eu estava muito tempo no Brasil. Ronald Reagan. Tem que terminar Los Angeles. Terminando Los Angeles, como a primeira cidade dos Jogos Olímpicos, para começar, Los Angeles foi a primeira Olimpíada a ter a participação feminina. Olha só o expoente. Ela é não só a primeira cidade fora da Europa a sediar os Jogos Olímpicos, como é a primeira cidade a ter participação feminina em Olimpíadas. Segunda coisa, Los Angeles é a segunda cidade do planeta a sediar 2 vezes uma Olimpíada. Ela vem sediar anos depois, e sendo que é a primeira história de parceria público-privada, porque quando ela aceitou sediar os Jogos Olímpicos, a população de Los Angeles brigou com o governador americano, o prefeito de Los Angeles da época, o governador da Califórnia, e com o prefeito de Los Angeles, que ela não queria pagar impostos para construir instalações para a Olimpíada. O governador e o prefeito já tinham assumido compromisso com o COI, entraram em desespero. Eles chamaram a Coca-Cola. A Coca-Cola e o McDonald's
foram a primeira PPP de êxito, se parar para pensar. Eles fizeram uma parceria público-privada, governo da Califórnia, prefeitura de Los Angeles e Coca-Cola e McDonald's. Os jogos se pagaram sem aumentar $1 de imposto ao americano, ao californiano. A coisa foi tão maravilhosa que a Coca-Cola tomou gosto. E se você pegar o nome da Copa do Mundo de 94 até 2014, você se lembra o nome da Copa do Mundo? Não lembro não. Coca-Cola World Cup. Isso é mesmo, agora você falou a verdade. Você lembrou que na Copa de 2014 a Coca-Cola estava por tudo que é lugar? A Coca-Cola era dona das arenas de diversão? Verdade, verdade. A Coca-Cola adquiriu gosto e a Copa do Mundo ficou barata para todo mundo. A Rússia foi o primeiro que não, porque a Rússia tem uma questão estremecida com os Estados Unidos. Mas voltando. Nasce em Stanford o Vale do Silício, que é quando começa o pioneirismo da engenharia de computação. Hewlett-Packard, eles montam o primeiro laboratório num quintal próximo a Stanford, porque eles eram alunos de Stanford. Mas por que eles fizeram? Não tinha imposto. Não, peraí. Ninguém ia lá. Por exemplo, no Brasil você leva, às vezes, 1 ano para abrir uma firma. Em Singapura, você leva 3 horas. No máximo 6. Nos Estados Unidos, você leva, no máximo, 3 semanas. E o cara não está sabendo, não quer saber. É coisa ilícita? Não. É cocaína? Não. É drogas? Não. Então fabrica o que você quer. O cara está mais preocupado que você fabrique, cria uma patente e depois gere dinheiro. Ele sabe que depois aquilo vai gerar mais dinheiro. Então ele não quer tirar o teu dinheiro enquanto você está fabricando um computador, como era o HP, o Hewlett-Packard. Ele não está preocupado. Não, deixa ele ali. Ninguém está pensando em tirar o dinheiro dele ali. Espera ele se tornar o mega. Quando ele se torna o mega, aí vai tirar. Certo, correto. Sim. A Califórnia, até pelas condições climáticas, foi onde o Walt Disney criou o mundo Disney. O mundo Disney não nasce na Flórida, não nasceu na Flórida. Ele nasceu na comunidade Anaheim, em Los Angeles. Consequência. Os Estados Unidos têm 50 estados. Quer que eu fale mais do Vale do Silício? Eu falo, mas vamos lá. A Califórnia tem 50 estados. Os Estados Unidos têm, melhor, a Califórnia não, os Estados Unidos têm 50 estados. A Califórnia tem de contribuição ao PIB americano 15% do PIB. Ela sozinha. Ela torna o PIB de alguns estados americanos irrisório perto do PIB americano. O PIB americano é 8 vezes maior do que o PIB brasileiro. Você multiplica 15% do PIB californiano por 8, dá 1,20. 120%, 1,20. O PIB da Califórnia é 20% maior do que o PIB brasileiro. Se você entrar no site www. California State, deixa eu pegar aqui, deixa eu conferir. www.ca.gov, que é o site da Califórnia, você vai ver que eles têm até a vaidade. We are the sixth economy of the world. Eles são a 6ª economia do mundo. Se a Califórnia se largar os Estados Unidos, ela é um país mais rico do que o Brasil. E hoje, ela está se afundando porque mudou a forma de governo. Os republicanos saíram aproximadamente, o Schwarzenegger foi o último republicano. Ela está há 10 anos com governadores democratas. A tributação aumentou, as empresas estão indo embora da Califórnia, estão indo para o Texas, que é republicano, que é um local de baixa tributação.
Isto é, daqui a 20 anos, se a Califórnia não mudar a maneira de ser, o Vale do Silício estará todo migrado para o Texas. Aí vamos fazer o fechamento. Ou você quer que eu... Podem fazer perguntas, por favor, diga se alguém está fazendo pergunta que eu respondo. Mas o fechamento seria o seguinte. O que difere Brasil dos outros dois? Os outros dois são muito parecidos. Emergiram de um nada, de repente. Eles eram... E de caçulas se tornaram os mais poderosos. O que os dois tinham em comum, além disto? Baixa tributação, baixíssima tributação, um desenvolvimento social muito bom. Para ter uma noção, vou citar uma coisa que ninguém fala de Ronald Reagan. Ele foi o cara que governou para os latinos. Para você ver o nível de coisa. Ronald Reagan foi o governador da Califórnia que menos botou latinos para fora dos Estados Unidos. Ele sabia que os caras eram ilegais, mas ele perguntava, ele tem ficha criminal? Não. Ele faz o quê? Ele trabalha na feira, tem uma barraca na feira. Ah, ele está dando dinheiro? Beleza, deixa. E quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, ele foi o presidente que legalizou toda essa geração de latinos. Caramba. Mas então o que tem em comum a Califórnia e Singapura? Saíram de um nada, que diferente do Brasil, que o Brasil era um tudo. Mas tiveram a visão, vamos industrializar, vamos organizar a população, vamos ter um mínimo de impostos, deixa primeiro as pessoas se ordenarem. Quando elas estiverem ordenadas, aí sim vamos fazer a tributação, vamos fazer tudo de forma ordenada. Sim. Terceiro ponto em comum, vamos investir na tecnologia. Singapura foi a mesma coisa, vamos botar tecnologia. Ironicamente, 50 anos depois dos Estados Unidos entrar na Califórnia, as duas universidades que se criam lá, o foco delas é a tecnologia. Stanford é que depois descambra, aumenta o curso para medicina, aumenta o curso para direito. A Caltech, o máximo que ela botou foi economia, e sociologia, e estatística. O resto era física, matemática e engenharia. Um país que não investe em engenharia, em tecnologia, é um país fadado a fracassar. Por quê? O modelo econômico de sucesso é aquele no qual você importa produto de baixo valor agregado. O que é produto de baixo valor agregado? É produto, matéria-prima, produtos in natura, não industrializados. E você exporta produto de alto valor agregado. O que é produto de alto valor agregado? É produto industrializado, é produto que... O Brasil tinha um grande defeito. Emerson Fittipaldi vendia laranjas. A Califórnia era um grande produtor de laranja. É um grande produtor de laranja. Sim. Ela, quando tem geadas, não em Los Angeles, mas acima, no norte da Califórnia, quando ela tem geadas, ela não tem produção. Aí ela compra a laranja do Emerson Fittipaldi, que isso é uma outra história, um dia eu posso até contar, e vende para o Brasil suco de laranja feito. Olha só a loucura. O Brasil exporta laranja para comprar mais caro o suco de laranja, no lugar de fabricar o suco de laranja aqui. E finalizando, que eu esqueci, a lei de informática no Brasil. O Brasil teria capacidade de produzir tudo que a China produz na área de informática. O Brasil podia ter um Vale do Silício só de computação. Mas não tem por causa de uma lei de informática. O que aconteceu? A política de informática, não a lei da informática, foi feita no governo militar, onde os militares davam prazo de 10 anos para indústrias informáticas brasileiras se desenvolverem. Sim. Não ter concorrência americana de ninguém. Ao final de 10 anos abriria. O que aconteceu? Quando ia ter o prazo, quando ia expirar o prazo, políticos começaram a querer legalizar a lei.
impedindo que indústrias americanas viessem para o Brasil. Nós não temos uma Apple no Brasil porque existe uma lei de informática. As indústrias de informática no Brasil não cresceram e as grandes não entraram. Diferente das grandes que entraram na China. Nós poderíamos ter uma ASUS no Brasil. Concordo. O Brasil teria capacidade e matéria-prima para fazer placa-mãe, por exemplo. Verdade, sim, com certeza. Mas a indústria da informática, a lei da informática não deixa. E é isso. Agora, quem quiser perguntar, o meu amigo, pode perguntar. Assim, interessante tudo que você está falando e que a gente tem tratado aqui nessa live. Fica uma pergunta no ar, né? Assim, o som está abafado. Existe... Tá me ouvindo? Tá muito abafado. Deixa eu... Tá. Vê aí, por favor. Deixa eu tentar aqui alguma coisa. Tá bom. Deixa eu tentar aqui. De outra forma. Tá bom. Tá muito abafado, eu não estou escutando você, Márcio. Eu não sei. Os nossos usuários aqui e amigos estão escutando legal? Se tiver, dá um número 1 aí. Digita, por favor, o número 1. Que aí a gente vai entender que... senão dá um joinha. Pra saber Vamos lá, deixa eu... Se vocês estão ouvindo legal aí o nosso áudio, tá bom? Se vocês puderem fazer esse favor. Vamos lá. Mas, tá muito sim, tá ouvindo legal. Você, Márcio. Sim. Eu não sei. Os nossos usuários aqui, estão escutando legal. O Márcio, meu xará, falou que está escutando. O Anselmo também. O Luiz Claudio também está ok. Mas também eu queria fazer uma pergunta até mediante o que a gente está conversando sobre sobre presente e está falando sobre futuro também. Né? Oi. Então, assim, tá me ouvindo? O Márcio, o Xará, falou que está ajudando, o Anselmo também, o Luiz Cláudio também. Então, o interessante, sabe o que é? Existe lugar no futuro? A pergunta que fica para qualquer tipo de economia, e até uma pergunta também para nós, pessoas. Eu não estou ouvindo, para mim está horrível o som. É mesmo? Caramba. Qualquer coisa a gente encerra, você passa aqui o encerramento aqui. Existe lugar no futuro? Tá dando eco mesmo. Fala mais alto, é o seguinte. Você ouviu agora? Tá legal? Fala, pode falar. Então, a pergunta que eu queria fazer, até mediante a uma questão de uma análise de redes sociais, que é algo muito, muito real hoje na nossa vida, né? O Orkut, em 2004, em 24 de janeiro de 2004, ele estava iniciando. Foi uma rede social que teve mais ou menos cerca de 51 milhões de usuários. E hoje ela não mais existe. Imagina uma empresa que tinha um alcance de 51 milhões de usuários. Isso não é para qualquer um. E aí o Facebook, ela nasce um mês depois, olha só interessante. Ela é lançada um mês depois, no dia 4 de fevereiro de 2004, e hoje ela tem mais ou menos 1 bilhão de usuários. E quem diria que uma empresa que viria após o Orkut ia ter um sucesso desse? O Orkut era quem viveu essa época, viveu a fase do Orkut, né? Então, assim, eu acho que muito disso também existe na economia, existe talvez nessa questão geopolítica. Por quê? Quando o país não entende que a maior barreira de entrada, quando você estuda marketing, você estuda sobre as barreiras de entrada no mercado, né? Eu acredito que a maior parte das barreiras de entrada não está na concorrência, não está
em algum tipo de processo no mercado em si de bloqueio para entrar nele. A questão está aqui, ó, claramente. Eu não sei se você concorda com isso, você falando sobre que o Vale do Silício, talvez há 20 anos, daqui a 20 anos, ele não possa existir. Por quê? Não está sendo o quê? Uma adaptação favorável para a economia deles. Então, algo tem que ser mudado. Então, se você não acompanhar o que o mundo está ditando, o que o mundo está passando, não porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque a minha empresa é assim, eu tenho uma empresa de 50 anos que sempre foi regida dessa forma, e se você não houver uma aderência à transformação, a uma aderência àquilo que está acontecendo na realidade, muito disso são a questão do mercado de streaming, né? Netflix. As locadoras acabaram, as locadoras foram embora. E aí, acabou a indústria de entretenimento? Não. A forma de se fazer que foi mudada, né? Então, assim, hoje tem o Netflix, tem todo... A Disney iniciou agora no mercado também de streaming também, né? Agora eles têm aplicativo, dessa mesma pegada do Netflix. Então, o que você está falando para mim, e está falando para nós aqui que estamos assistindo, é que se a gente não saber realmente aquilo que nós estamos fazendo, sabe? O brasileiro tem muito disso. Eu vou pela manada, eu vou pela... Não que eu estou aqui falando de uma questão da manada, assim, de uma questão ruim e querendo ofender alguém, não. Sabe? Nós temos que parar para pensar naquilo que nós estamos fazendo. Qual é o resultado que nós queremos? O que nós estamos fazendo para que esse resultado ele possa existir? Será que é algum ajuste que nós mesmos não estamos fazendo? Será que Sim. é algo que nós estamos deixando de fazer? Porque o mundo do entretenimento não acabou porque as locadoras foi embora. Só mudou a forma de se fazer. Então, essa questão da inovação, isso é muito interessante. No Brasil, o grande problema que nós temos no Brasil é que tudo é uma questão que, infelizmente, toda a política brasileira, sem exceção, eu não vou salvar ninguém, não vou tirar de ninguém esta conta. Nós temos uma formação política muito triste, a população não tem noção de quão triste é a formação política, onde os políticos não têm um projeto assim, vamos fazer o país crescer. Ele não entende que fazer um país crescer é tudo uma consequência, não, ele tem projeto de poder. Sim, o projeto de poder é muito grande, de qualquer que seja o político, de direita ou de esquerda, não vou tirar de ninguém esta questão. Eu não vou tirar de ninguém. O Brasil, o que ele precisaria hoje, infelizmente, tenho que dizer, é uma reestruturação política, um pensamento político diferente. Sim, sim. Porque tudo é permanência em poder. Por quê? Permanecer no poder no país é igual a morar em Portugal quando o Brasil era colônia de Portugal. Estar ligado ao poder executivo hoje é como se você fizesse parte da nobreza de Portugal quando o Brasil era colônia de Portugal. O foco não é construir algo que, como consequência, está crescendo, não. Eu não vou falar de nenhum governo específico, apesar de que existem coisas que vocês podem pegar em livros falando até de pessoas da esquerda criticando os governos de esquerda que o Brasil teve. Então não vou falar isso porque não é o foco. O foco aqui foi mostrar que o que atravanca o Brasil é a falta do investimento na tecnologia, a falta da visão da tecnologia, da importância da tecnologia. Não existe nada melhor para acabar com a pobreza do que a tecnologia. Correto. E o ensino tecnológico. Sim, sim. Ensino tecnológico e tecnologia são os maiores aliados de uma evolução, da evolução de uma sociedade. E que isto foi o forte de Singapura e da Califórnia. Isto foi o forte de Singapura e da Califórnia. Ambos
construir uma sociedade com tecnologia, ensino tecnológico, e outra coisa que é a questão que Adam Smith já dizia: deixe as pessoas fazerem. Sim, é liberdade. sim. É o que eu falei. Hewlett e Packard não pagaram impostos para construir o que eles estavam construindo na casa deles, na garagem da casa que eles alugavam para morar em Palo Alto quando estudavam em Stanford. Sim. Steve Jobs não pagou impostos ao governo para fabricar o que estava fabricando, para produzir o que estava produzindo, para criar. No Brasil, eles seriam tributados. Só que ele não teria alvará para construir naquela garagem o que ele estava construindo. Sim, sim. Com certeza. O Anselmo, ele falou aqui, ele colocou no comentário que tecnologia é alto valor agregado e permite a garantia da soberania. Isso aqui é muito interessante, isso aí é muito lindo de se ver. E liberdade de uma nação. A gente está falando de nação, nós estamos falando de povo, Sim. de ser humano, de pessoas, né? A gente está falando de gente gerando para o próprio país, né? Sim. E nós temos uma coisa muito triste. A maioria dos nossos engenheiros vão trabalhar em mercado financeiro. Por quê? Porque paga mais. Não tem industrialização no Brasil. Vou te contar uma experiência. Essa experiência, por sinal, eu vivi junto com o Anselmo. Nós estávamos comentando sobre essa experiência há um tempo atrás, há umas 2 semanas atrás no máximo. Em 1994, nós estávamos em São Paulo na Feira da Mecânica, que é realizada em maio dos anos pares. A Feira da Mecânica é uma feira bienal, realizada no IMB, no mês de maio. E estávamos lá, o Fernando Henrique Cardoso estava lá com a promessa de fazer um Brasil industrializado, coisa que ele não fez. Quando nós fomos na feira, nós ainda desenvolvemos tecnologia. Por exemplo, eu e o Anselmo, nós tivemos a chance de ver uma máquina produzida pela White Martins, feita no Brasil. Ela fazia corte em chapa metálica através de plasma. Ele vai se lembrar da gente vendo essa máquina. Hoje, se a gente vai na Feira da Mecânica, a Feira da Mecânica virou um galpão de negócios de máquinas vindo de fora. As teóricas fábricas que existem no Brasil, na verdade, elas só montam o que é construído lá fora. Nós não temos mais a fabricação mesmo no Brasil. Conta-se nos dedos quem fabrica no Brasil hoje. Sim. Correto. Conta-se nos dedos. Uma feira que era pelo menos 60% de produção nacional, hoje não é. Hoje ela importa as peças e monta no Brasil. Que foi um erro. O Juscelino não trouxe indústria automobilística para o Brasil. É mentira. O Juscelino trouxe montadora. A indústria requer pesquisa e desenvolvimento. Quando alguém fez isto, foi punido. Que o brasileiro tenha medo, sim. E não mudam. Isso que é o mais triste, é que não mudam. Veem que a coisa é um fracasso, mas como eles não estão preocupados com fracasso, os políticos brasileiros não estão preocupados com fracasso, eles querem tirar dinheiro. Enquanto tiver gente com dinheiro para pagar imposto, é o que eles querem. Então, vou voltar ao exemplo do Gurgel. O Gurgel quebrou, faliu, no dia que Fernando Collor de Mello autorizou a importação do Lada e do Niva, carros russos, que eram concorrentes diretos do Gurgel. Aí ele quebrou. Ele era um senhor fabricante de Jeep,
Ele estava fabricando carros que estavam ainda em fase de testes, mas que eram promissores. Sim. Um dos carros do Gurgel, pasmem, o Anselmo vai se lembrar disso. O BR-800 do Gurgel fazia... Ele só ia a 115 quilômetros, era o máximo que ele ia. 115 quilômetros, era uma limitação? Era. Mas era um carro que fazia 25 quilômetros por litro. Repetindo, 25 quilômetros por litro. E tinha 40 litros de capacidade do tanque. Isto é, ele saindo da rodoviária do Rio de Janeiro até São Paulo, ele fazia até a rodoviária de São Paulo ida e volta com apenas um tanque e ainda sobrando gasolina. 960 quilômetros da ida e volta, 40 quilômetros, ainda sobrando 1,5 litro de gasolina. Sim, sim. Isso que você está falando aqui, a gente está conversando, a gente não está falando mal do Brasil, né? A gente não está deixando isso. Estamos falando mal do sistema, não do país. A gente está querendo mostrar que o Brasil ele poderia estar em outro patamar, né? Em uma outra dimensão do que está hoje. E aí até o Márcio Binder, ele está falando aqui, Márcio Binder, falando que acho que você deve olhar para o Brasil também. Veja exemplo de Campina Grande, né? Que é um grande polo também industrial do Nordeste, né? Da Paraíba, que ali tem, que eu saiba, tem algumas universidades lá, 20 e poucas, não sei, alguma coisa desse tipo, que um tempo atrás eu estava vendo, que o Brasil tem sim condições de ter um Vale do Silício. Ninguém diz que não. Mas o sistema é para dar errado. Sim, e a Campina Grande, sim, é um exemplo disso, né, também. Grandes polos industriais estão aí, no caso, presentes no Brasil. A questão toda é isso tudo, que é a estrutura que nós estamos falando. É todo um sistema. Sim. E falta este investimento em tecnologia. Eu não vou falar de política, como falei, vou falar do sistema, não vou falar de partido, não vou falar de nada. Mas você pega as nossas teses de doutorado, são teses de doutorados que não agregam valor, infelizmente. Nós temos muita tese de doutorado em humanos, mas não temos teses de doutorado boas em engenharia hoje. Nós não temos. Sim. O Anselmo estava comentando comigo ao longo desta semana, inclusive, sobre o Brasil poderia estar na corrida espacial. Ele perdeu o timing da corrida espacial. E pior, com profissionais capacitados. O ITA forma bons engenheiros, não tão bons quanto já formou no passado. Hoje os engenheiros do ITA não são tão qualificados, não pela questão intelectual, ao contrário, são muito bons, mas eles não têm acesso ao que as universidades americanas têm, contrário de tempos atrás. Que ele tinha esse acesso. O sistema hoje não é para dar certo. Esta é a questão. Não há visão. Ninguém está preocupado com isto. Você não tem um planejamento estratégico para crescimento, né? Para avançar. Tudo é muito abstrato, no campo das ideias. Sim. É isso mesmo, é verdade. Isso é a pura realidade, né? Que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Infelizmente, essa falta. Israel tem 70 anos. Israel é o maior produtor de tecnologia do mundo, um dos maiores. Israel é um dos maiores produtores de tecnologia do mundo. O ICQ
que hoje já não existe mais o ICQ, que era uma ferramenta. Era um WhatsApp, não, mas não em telefone, era um WhatsApp dentro do computador. O ICQ foi desenvolvido nos laboratórios da Microsoft em Israel. Sim. É, é. Nós amamos o nosso país, né? A gente tem esse carinho e acho que esse sentimento de patriotismo que você mesmo, meu amigo, falou que os americanos, e você vê, todo mundo vê esse sentimento, né, de patriotismo. Não é que o Brasil não tenha pessoas que amam esse país, essa terra amada, né? Mas a questão toda é que são tudo isso que nós estamos falando sobre plano estratégico, sobre política, sobre leis, sobre o sistema que traz esse bloqueio para o avanço que o nosso Brasil merecia ter, entendeu? Assim, não é uma questão que nós não temos qualificações, como mesmo você disse, né? Não é porque nós não temos estrutura tecnológica, não é porque nós não temos profissionais também para que isso venha acontecer. É só uma questão de querer fazer dar certo, né? É só uma questão dessa. Acho que se todo mundo do alto da pirâmide até lá embaixo, até lá na base da pirâmide, acho que se tivesse uma visão como essa, né, de países que têm uma visão tecnológica, que têm uma visão de engenharia, que tem uma questão de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, a questão tem que ter pesquisa, desenvolvimento, investimento forte nessa área, que é onde acontecem as inovações tecnológicas. Né? Eu vou te falar uma coisa, rapidamente. O pessoal já deve estar cansado, inclusive. Sim. Você sabia que 20% do lucro da Disney é somente para pagar os seus engenheiros? Caramba. É Melhor, interessante. 20%, não, 20% da receita bruta. Sim. É para pagar seus engenheiros. No Brasil, o tipo de parque faliu. Ele foi fechado na década de 90 e agora está reabrindo, tomara que seja tudo diferente. Ele fechou na década de 90 porque uma pessoa morreu dentro dele. E foi verificado que não havia manutenção no brinquedo porque eles não queriam pagar engenheiro de manutenção. Os engenheiros financeiros da falida Varig, eu conheço um engenheiro que foi responsável, era diretor de manutenção da Varig. O financeiro chegou para eles e disseram que achavam um ralo de dinheiro, um ralo pelo qual saiu o dinheiro da Varig, o galpão de manutenção da Varig. A Varig, inclusive, ganhava dinheiro fazendo a manutenção das aeronaves alemães no Brasil. Isso ninguém fala. Outra coisa que ninguém fala, a Varig faliu porque o governo quis falir ela. A Varig tinha um passivo de 2 bilhões e 900. E o governo brasileiro devia a ela 6 bilhões. Isto é, o governo, quando você ganha, é teu sócio. Quando você se ferra, ele te ferra mais ainda. É o que eu falei. Foi mantida a relação rufiã, onde o governo é o rufião e o empreendedor é a meretriz. Sim. É tratado de maneira abusiva, extorsiva e espoliativa. É a diferença do Brasil para Singapura e Califórnia. E aí, alguém mais pergunta?
o Anselmo falou que a Varig era referência mundial em termos de manutenção aeronáutica civil. Era. É o que ele está confirmando. É. E os financeiros no Brasil, a pessoa quer dinheiro, ela não quer, isto é como, metaforicamente falando, é como se quisesse ter uma fruta sem plantar uma árvore frutífera. É. Sim. Ele quer a fruta, mas não quer plantar árvore frutífera. É muito maluco, é muito loucura isso. Verdade. Isso é verdade, verdade. Querer produzir dinheiro sem semear, não existe isso. Dinheiro é igual a fruta, é uma semeadura. Você tem que semear dinheiro para ver mais dinheiro. Você tem que fazer. O fluxo da economia é assim. Acho que dinheiro enquanto o Brasil ele ficar pautado nesse sistema de tributação e não igual aos Estados Unidos, que é um sistema consumista, de você incentivar o usuário, a pessoa ali comprar em maior quantidade, de oferecer melhor opções de pagamento, de valor, tudo isso vai implicando nessa questão, né? A questão mesmo são os carros lá fora, e aqui dentro você vê aí o que nós temos aí para ter um carro excelente, de ter um carro que tenha uma opção melhor, né? Você vê o quanto que você tem que pagar, o quanto que você tem que... Enquanto fosse a questão de tributar aquilo que talvez o povo não está conseguindo oferecer por conta da falta do emprego, você está falando que é com uma pessoa que acabou de se formar, né? Acabei de me formar e eu estou desempregado. Assim, eu estou aí tentando, mas você vê que o mercado, a economia, ela está desse jeito. Eu sei que aquilo que nós estamos vivendo é fora daquilo que foi planejado, né? Ninguém, governos, as pessoas, as empresas não planejaram viver isso. Mas, de uma forma e outra, nós vemos também a falta de estrutura para que essa questão da economia venha estar ativa, venha estar lá despontando a questão do nosso PIB. Então, é muita coisa que o povo que vai pagar o preço, né? A população é que vai pagar o preço. Tenhamos esperança em dias melhores. É isso aí, é verdade. Vai dar certo, sim. Com certeza. Obrigado, tá? Quero agradecer. Um abraço, cara. Agradecer aí a sua participação, que muito foi agregador na nossa vida. Agradeço também as pessoas que estiveram aqui com a gente na live. E ela vai estar gravada no GTV e nos nossos canais de comunicação, no Spotify, no canal do YouTube. E que Deus venha abençoar cada um de nós. A todos nós, amém. E que a gente está aí nessa vida para servir, né? Então, enquanto essa missão acho que tem que ser independente de qualquer situação, de qualquer fase de vida. Acho que quem não serve para servir, como geralmente eu falo, não serve para ser servido, né? Quem não serve para aplaudir, não serve para ser aplaudido. Então, com esse sentimento, a gente encerra o terceiro episódio aqui do Márcio Convida, sendo grato aí, meu professor e amigo, que Deus vai abençoar, o Anselmo, todas as pessoas do mar, todo mundo que esteve aí compartilhando, comentando, entrando, que Deus tenha abençoado vocês, tá bom? A todos nós. Valeu, tchau, tchau. Valeu.